equipistas, aqui estamos para a abertura de mais uma palestra formativa para nós, nesse tempo de pandemia. E hoje o casal Francisco e Silvia fazem uma leitura para nós da Fratelli Tutti, através de uma lente de um casal equipista, uma leitura de um casal. E nesse sentido, para ilustrar esta palestra, esta fala, esse testemunho, eu vou proclamar para vocês, o Evangelho de Lucas, o grande mandamento e a parábola do bom samaritano. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E eis que um especialista da lei se levantou e, para pôr Jesus à prova, lhe disse: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu certo, pratique isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certamente um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de assaltantes que lhe tiraram a roupa, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho. Ele o viu e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a esse lugar viu e passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano que estava viajando chegou junto dele, viu e se encheu de compaixão. Aproximou-se dele e tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse: Cuida dele. Quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos 3, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhes disse: Vá e faça você também a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos equipistas, a frase que eu deixo para vocês como reflexão, como abertura a esse testemunho, a esta fala do casal Francisco e Silvia, é esta última frase de Jesus: Vá e faça você também a mesma coisa. É o que a Fratelli Tutti quer nos ensinar. Quem é o meu próximo? É aquele de quem eu me faço próximo. Boa reflexão a todos e a todas. Silvia e Chico, ex-casal responsável da Super-Região Brasil, ex-casal membro da equipe responsável internacional ERI, ex-casal coordenador das comunidades Nossa Senhora da Esperança, movimento ligado às equipes de Nossa Senhora, e casal coordenador da equipe Satélite, Pedagogia, Pilotagem. Nossa saudação aos irmãos equipistas da região São Paulo, capital 1. Nós nos sentimos muito honrados com o convite da Ilka e do Geraldo para lhes dirigir algumas reflexões sobre a Fratelli Tutti, Todos Irmãos, terceira encíclica do Papa Francisco. O Papa afirma que ele foi inspirado pelos ensinamentos de São Francisco de Assis. A Fratelli Tutti, porém, logo no seu início suscitou muitas críticas.
Na cultura alemã, algumas mulheres de grupos feministas disseram que o Papa foi machista, pois se referiu apenas aos irmãos e teria esquecido as irmãs. Ora, o Papa dirige-se a todos, de qualquer país, de qualquer raça, homens e mulheres de toda a humanidade, e não apenas aos fiéis católicos. Apareceram também outras críticas, dizendo que a encíclica tem linha comunista, que é herege, e outras tristes qualificações, muitas delas, infelizmente, oriundas de setores da nossa própria igreja. Todas essas críticas, porém, são de caráter ideológico e não se sustentam pela leitura atenta da encíclica. O Papa apresenta fundamentos evangélicos, ensinamentos da doutrina da igreja, da tradição, faz seguidas citações dos papas que o antecederam e, evidentemente, por seu caráter de encíclica social que visa atingir a cultura do mundo e pela sua maneira vanguardista de enxergar o mundo, o nosso Papa faz referência às pessoas que serviram de motivação. Presta atenção, motivação, mas não de inspiração, o que é diferente. Entre elas, vários personagens de relevo, como Martin Luther King, Indira Gandhi, Desmond Tutu e especialmente o representante do islamismo, o grande imã Al-Taeb. Aliás, o Papa já tinha assinado em conjunto com ele, em fevereiro de 2019, uma declaração chamada Declaração de Abu Dhabi, em prol da paz e da convivência comum. E como fato curioso para nós brasileiros, a encíclica cita uma frase de Vinícius de Moraes que mencionaremos um pouco mais à frente. O Papa acena para um diálogo entre as religiões, de forma que se pode dizer que a encíclica também se reveste de um cunho interreligioso e ecumênico. Mas principalmente é uma encíclica social, como foi, por exemplo, a Rerum Novarum de Leão XIII. Não é, portanto, um escrito que visa salientar a doutrina da Igreja, embora a fé cristã e suas verdades estejam na base de toda a argumentação do documento. O Papa Francisco está muito consciente do risco do seu texto, pois suas palavras enfrentam situações e culturas absolutamente contrárias a esse seu empenho de fraternidade social. Há fortes interesses individualistas dos poderosos, interesses econômicos, financeiros, políticos e até mesmo culturais e religiosos. A proposta do Papa é um grande desafio e uma oportunidade para uma virada cultural. Ele diz que se não seguirmos nessa busca, o mundo acabará sendo a luta de todos contra todos. Como fio condutor de toda a reflexão está o fenômeno inesperado dessa pandemia. O Papa refere que estava escrevendo a encíclica quando ela surgiu. Não se trata, pois, de uma teoria, mas uma realidade inegável que nos atingiu em cheio. A pandemia mostrou a fragilidade humana, a dos sistemas econômicos e políticos. Diz o pontífice que, diante dessa catástrofe mundial, há muita gente que se comportou de forma heróica, mas muita gente, especialmente da classe governante, que tratou o assunto como um simples problema que vai passar e que tudo voltará ao normal. Infelizmente, ouve-se nas mídias e nas redes sociais falar-se em um novo normal. O pós-pandemia não poderá trazer ao mundo a sua normalidade, pois se abre para um futuro novo. A pandemia trouxe muitos males, é verdade, mas deverá ser vista, sobretudo, como uma oportunidade de aperfeiçoamento das relações. Deve nos levar à compreensão de que neste mundo, independente dos locais onde as pessoas nascem, independente das religiões, dos costumes, tradições e culturas, somos todos irmãos. E como tal, responsáveis uns pelos outros, a terra é a nossa casa comum. O Papa lembra que assim como Deus perguntou a Caim, após o fratricídio, onde está o teu irmão? Essa pergunta continua reboando no seio da humanidade do século XXI. Onde está o teu irmão?
Vocês devem se lembrar de uma tríplice proposição que veio da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Esses 3 valores foram sendo recepcionados pelas leis e instituições dos países. Mas se pensarmos bem, apenas liberdade e igualdade é que entraram nesse projeto social e são tidos como valores protegidos. Todo mundo quer ser livre, ir e vir, falar o que quiser, etc. Igualmente, defendeu-se a libertação feminina, que se chegou ao desajuste do direito do aborto contra crianças indefesas em nome da liberdade do corpo. Veja-se a luta pelos direitos ao voto, igualdade de trabalho entre homens e mulheres. Olhe-se agora para a fraternidade e se conclui que ela é uma bandeira esquecida. O Papa anuncia, porém, que sem a fraternidade, as outras duas, liberdade e igualdade, tornam-se algo inacabado e inconclusivo, incapazes de atingir a sua plenitude e maturidade. A encíclica Fratelli Tutti desenvolve-se em 8 capítulos, que falaremos em pinceladas apenas e parando um ou outro capítulo para alguma reflexão. O Papa inicia a encíclica fazendo uma radiografia do nosso tempo presente, mas ele põe o dedo na ferida da convivência entre os povos. Mostra as sombras do mundo fechado sobre si mesmo, a prevalência, sobretudo, da lei do mais forte e o descarte dos fracos. O capítulo 2 é uma maravilha, uma reflexão que traz por pano de fundo aquela parábola que nós todos conhecemos do bom samaritano. A encíclica nos coloca, portanto, aquele questionamento que já referimos: onde está o teu irmão? O Papa nos salienta que para nos fazermos próximos, precisamos aprender a ultrapassar as barreiras dos diferentes. Precisamos construir pontes e destruir muros. Como estamos em época de eleição, vamos direto para o capítulo 5. O Papa procura iluminar o conceito da política, fazendo uma crítica honesta e sem qualquer partidarismo. Ele vai na essência do que seja política, enquanto construção do bem comum de todos. A política deveria ser uma manifestação da caridade, do amor. O Papa chama atenção para o malefício das ideologias, critica a tendência mundial ao populismo com suas soluções fáceis e inconsequentes, critica o liberalismo radical que defende uma postura basicamente individualista, onde o sentido social fica praticamente jogado às traças, no esquecimento. No capítulo 6, o Papa entra diretamente no tema do diálogo e amizade social, e é uma chamada de atenção sobre todos nós. O diálogo é a chave para uma nova cultura. Diálogo é aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por compreender, procurar pontos de contato. Devemos, por isso, aprimorar o nosso dever de sentar-se. Nós estamos desaprendendo como dialogar. Há muito radicalismo, muita polarização sobre os temas e não se abre espaço para chegarmos ao conhecimento do que é verdadeiro. Estamos contaminados pelas constantes mentiras. A internet pode oferecer boas possibilidades de encontro, mas não podemos aceitar um mundo digital projetado para explorar as fraquezas e trazer à tona o que há de pior nas pessoas. Ele convoca todos para uma cultura de encontro. E é aqui que cita a frase de Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros na vida. Afirma que a construção da paz
é algo artesanal, é um trabalho persistente, um processo lento. É preciso interessar-se pelo prazer de reconhecer o outro em sua dignidade, em seu valor, em sua importância. No capítulo 7, o Papa vai falar sobre o perdão e vai nos lembrar que perdão não é esquecimento, perdão não é amnésia social e refere-se a dois males que precisam ser extirpados do mundo: a guerra e a pena de morte. E no capítulo 8, que é o último, o Papa traz o tema das religiões a serviço da fraternidade no mundo. As religiões são convocadas, portanto, a redescobrir a fraternidade entre si, para poder partilhar esse ideal com todos. As religiões têm como fator principal revelar o amor de Deus e descobrir a verdade que Ele ensinou a todos os povos. Não se trata, portanto, de abdicar da nossa fé católica, mas de ser capaz de considerar as coisas boas, as coisas verdadeiras que podem unir as religiões. Fala-se também sobre a liberdade religiosa que vem sendo atacada em várias partes do mundo. Que fique para nós, portanto, a ideia de que esta encíclica Fratelli Tutti nos propõe um itinerário concreto para a construção da fraternidade e da amizade social. Diagnostica os males do mundo contemporâneo sem escapismos. Enfim, essa encíclica ajuda a perceber que, sem desacreditarmos nos males até aqui causados por essa pandemia global, ela deve ser encarada como uma excepcional oportunidade de virada do rumo da história do homem. É um futuro novo que está à nossa frente. Esse é um trabalho que compete a muita gente, mas que começa no coração de cada um de nós. Amém. Um abraço a todos. E obrigado pela atenção. Tchauzinho. Queridos equipistas, a partir dessa reflexão que acabamos de ouvir, proferida pelo Francisco e pela Sílvia, nós somos enviados a seguir esse itinerário concreto para a construção da fraternidade e da amizade social. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Rainha dos Apóstolos e de São Francisco de Assis, Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.